sou o reverendo Josley Filho e essa é a nossa escola bíblica dominical da Primeira Igreja Presbiteriana de Ubiataba. A aula de hoje é a terceira parte da aula Mantendo a Pureza da Igreja, né? E eu gostaria de começar esta aula orando e depois lendo um texto bíblico, que é o texto base nosso. E nós então vamos à terceira aula sobre Mantendo a Pureza da Igreja. E eu queria então orar com você para que Deus nos iluminasse e nos fizesse entender o assunto que nós iremos tratar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor e eu quero suplicar ao Senhor que o Senhor esteja conosco e nos sustentando em tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, preciso te dar algumas orientações. Nós estamos vivendo um momento de isolamento social e por isso as nossas aulas têm sido gravadas, né? Nossas aulas têm sido transmitidas via online. Pelo fato de nós estarmos, né, toda a população mundial em 2020 está atravessando uma pandemia, a pandemia do coronavírus, um vírus agressivo, e que tem infelizmente assolado vidas, e por recomendação das nossas autoridades governamentais, nós estamos então reclusos em nossos lares, né, e com saídas mínimas. Bom, por isso a igreja precisa se adaptar. Embora isso aqui nunca vá substituir aquele momento nosso presencial, ele tem se mostrado uma ferramenta útil e importante para a vida da igreja, para que a gente continue caminhando. Tendo isso em vista, eu já tratei com você, se você quiser assistir, você pode assistir as outras duas aulas aí que estão aí no nosso canal do YouTube. Nós já tratamos aí então sobre esse tema mais de uma vez, né? Nós estamos tratando aí pela terceira vez, essa terceira parte do Mantendo a Igreja Pura, né? E eu quero ler Hebreus 12, versículos de 4 a 13, que são o texto base para nós. O texto diz assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meus filhos, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, o filho que não é disciplinado por seu pai? Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam num curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça para aqueles que por ela forem exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Então, esse é o nosso texto base, é o texto que nós estamos usando aí, tá, para tratarmos acerca dessa temática, né, mantendo a igreja pura. E eu gostaria então de começar pensando na nossa introdução que vai aí nos relembrar por que nós estamos tratando desse assunto. Porque a igreja moderna, ela tem buscado o caminho da aceitação, a questão da relevância, de se tornar uma religião tolerante, né, o cristianismo. Então, isso acabou afetando a aplicação dirigente da disciplina eclesiástica. E eu já mostrei em outros estudos que essa é uma doutrina, é uma disciplina que jamais deveria ser esquecida pela igreja, que jamais deveria ser negligenciada. Quando a igreja usa do expediente da negligência, né, isso gera uma crise de identidade na vida da igreja, uma crise de identidade doutrinária, e a situação se torna então grave para a vida da igreja. O meio então para nós tentarmos manter a igreja pura é o caminho da disciplina, né? Nós não podemos negar isso, Deus não mudou na sua palavra, e eu quero então pensar nisso com vocês, recapitular algumas coisas. Veja bem, nós já passamos então por alguns pontos. Primeiro, é importante nós entendermos que há uma necessidade da disciplina eclesiástica. Nós precisamos compreender isso. Não só há ministérios como a pregação e a ministração dos sacramentos são importantes,
mas também, em conjunto, a necessidade da disciplina eclesiástica que se faz realmente importante para a nutrição de cada cristão, de cada crente, tá? Que está diante do Senhor. Então, a igreja precisa compreender a necessidade da disciplina, tá? Para a sua pureza. Para a sua pureza. O fim da disciplina eclesiástica é trazer um padrão de pureza para a igreja. É um processo de correção do pecado para que a igreja, então, ela se comporte e se poste como a igreja santificada e redimida por Cristo Jesus. Bom, diante disso, então, se levantam algumas objeções. É claro, sempre há críticos, sempre há aqueles que se postam contrários à proposta de Deus e há sempre argumentos. Talvez os três principais que se objetam contra a disciplina eclesiástica sejam eles. A primeira, a ideia de uma interpretação equivocada de um texto em Mateus que diz que não devemos julgar, né? O tal do não julgueis, né? De fato, há um texto falando ali sobre isso, mas lá não está falando de julgamento eclesiástico, de juízo, de tribunal eclesiástico, mas está falando de a averiguação pessoal, né? Então, o texto está fora de contexto para quem argumenta que não se deve disciplinar na igreja por causa do texto de Mateus 7 que diz não julgueis. O segundo texto equivocado é o amai uns aos outros, né? Dizem os críticos que acreditam que disciplinar é violar esse mandamento do Senhor Jesus que diz que nós temos que amar uns aos outros. Bom, também é um texto contrário, porque a Bíblia vai trabalhar justamente na direção de que a disciplina é amor, né? E eu mostrei então nesse estudo, a segunda parte dos estudos aí, acesse eles aí, tá aí já gravado no canal da igreja, mantendo a igreja pura, né? A segunda parte, e você vai ver aí então que o amar uns aos outros não entra nesse contexto de disciplina, porque disciplina é amor. Quando o pai não disciplina o filho, ele está deixando de amá-lo, né? Então é extremamente importante nós entendermos isso. E eu queria então desafiá-lo, né, a assistir a segunda aula aí, então, para você aprender. E a terceira argumentação dos críticos que objetam contra a disciplina é a vergonha, né? A questão de que não podemos disciplinar porque a pessoa já está envergonhada por causa do pecado. Mas a questão é, nós não disciplinamos pensando em primeiro lugar na vergonha que o pecador está atravessando, mas a vergonha que o pecado dele traz à igreja do Senhor. Então é justamente um conceito diferente, né? A proposta da disciplina eclesiástica, em primeiro lugar, não é preservar a honra do pecador, mas é preservar a honra de Cristo, da igreja dele. E o pecador, então, vai se sentir moldado e atraído por Cristo quando ele entende que é extremamente importante que ele seja, então, alguém que se comporte, né, como alguém digno do Evangelho de Jesus Cristo, né, quando ele, então, é disciplinado e corrigido. Bom, tendo isso em mente, então, a gente passa para a terceira parte da nossa aula, que aí é a nossa aula propriamente dita, tá? Que é sobre a questão do manter a igreja pura, o alvo da disciplina. Tá? E eu passo a explorar o texto de Hebreus 4:13, de 4 a 13, como aí base da nossa argumentação. Tá? Hebreus 4 a 13, 12, 4 a 13, vai nos encorajar a nos mantermos fiéis no caminho do Evangelho. Tá? Os cristãos devem entender e devem nutrir apreço pela disciplina. Se não conseguimos nos manter livres dos pecados, né, ou do pecado por completo, então nós devemos ver com bons olhos a disciplina eclesiástica. Tá? Os cristãos deveriam entender e compreender que a disciplina eclesiástica faz bem para eles. Eles deveriam compreender que ela é um instrumento de Deus para o crescimento dos filhos dele. Tá? Então, o autor de Hebreus capítulo 12, ele diz o seguinte, ele diz que nós devemos entender e que não podemos menosprezar a correção que vem do Senhor. Olha aí comigo. Hebreus 12, versículo 5 diz assim, ó, estáis esquecidos da exortação que a como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Então, observa que ele está dizendo para nós não menosprezarmos a disciplina. Todo cristão verdadeiro, ele compreende a importância da disciplina eclesiástica.
tá? E o autor de Hebreus nos diz isso. Mas não só isso, os cristãos devem compreender a razão da disciplina. A razão da disciplina, por parte, por exemplo, dos nossos pais, é a mesma razão por parte do Senhor. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que ama. Quando os nossos pais nos disciplinavam, era visando o amor, era o bem-estar nosso no futuro. Quando eu corrijo os meus filhinhos, eu estou pensando no bem-estar deles lá na frente. Eu estou pensando que se eles insistirem naquele caminho da desobediência, do caminho do erro, eles vão perecer lá mais adiante. Então, quando a gente ama, a gente corrige. O texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 6, diz a mesma coisa. O Senhor corrige. A razão pelo qual o Senhor corrige os nossos corações é para que nós, então, entendamos que Ele nos ama e visa tudo isso a santidade, tá? Então, nós não deveríamos desejar passar a vida inteira, como alguns crentes têm tentado viver, sem ser disciplinados por causa do pecado. Talvez seja essa a razão porque há muitos que dormem, há muitos doentes e há muitos fracos na fé e há muita gente carnal dentro da igreja. É porque ele não se submete à disciplina eclesiástica, ele não se dobra diante da disciplina eclesiástica, ele não passa pela disciplina eclesiástica. Há cristãos que vivem migrando de igreja em igreja para não serem disciplinados. Há cristãos que quando a coisa aperta, há cristãos que quando a coisa realmente começa a mostrar as entranhas dos pecados deles, eles fogem da igreja para não ser disciplinados e procuram uma igreja onde não há disciplina eclesiástica. Isso é um erro, porque ele está sendo privado daquilo que é bom para ele. Porque quanto mais cedo se corrige o pecado, mais cedo a gente realmente é restaurado e mais cedo a gente volta a frutificar. Quanto mais perdurar a vida no pecado, tá? Mergulhada no pecado, mais nós sofreremos e poderemos então passar a vida inteira mendigando, né? Diante da vida espiritual, ao invés de nós estarmos realmente trilhando caminhos mais profundos. Então, considere a possibilidade de você então ser disciplinado caso você esteja vivendo em pecado e o pecado estando escondido aí, só você e Deus sabendo. Considere a possibilidade de você expor isso diante do Senhor e realmente se submeter a uma disciplina eclesiástica para que você então seja liberto desse processo. Bom, mas continuamos, né? A gente então passa a olhar para a disciplina e a perceber que é muito difícil às vezes aceitar, né? Tem muito crente que tem dificuldade de aceitar a disciplina. E o autor de Hebreus, então, sabe disso, sabia disso, inspirado pelo Espírito Santo. Ele então explica que devemos receber a disciplina como motivo de alegria. Olha comigo aí. Ele diz assim, ó, Deus porém disciplina para aproveitamento. Fiz questão de destacar essa expressão para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. É com alegria que nós devemos receber a disciplina. Por quê? Porque ela é com fim proveitoso e com a finalidade de nos santificar, participarmos da santidade do Senhor. Em pecado, ou vivendo o pecado, nenhum de nós agradamos o Senhor. Ponha isso na sua mente, tá? Tem gente que passa a vida inteira se enganando, achando que ele pode agradar a Deus vivendo o pecado. Deus não está se agradando. Você pode estar até tendo êxitos aqui nesse mundo, aos olhos dos homens, mas diante do Senhor não há êxito nenhum se você está vivendo no pecado. Acredite, tá? Então, nós precisamos compreender a importância da disciplina eclesiástica. Ele diz, né, que ela é para aproveitamento e para a santidade. O versículo 11 de Hebreus, ele diz assim, ó, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao que depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então perceba que a disciplina ela tem todo um arcabouço extremamente importante. Ela produz fruto de paz em nós. Lembra aquela coisa que eu falei ali atrás? Que você vive a vida inteira, às vezes, atribulado, fugindo, em fuga, porque você está cultivando pecado na sua vida. Entregue-se ao Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Abra mão do pecado. Tenha coragem de se arrepender. E você verá que o fruto que vai ser produzido dentro de você é o fruto de paz. Tem gente que passa a vida inteira sofrendo. Mulheres, homens, crianças, jovens. A vida inteira. Porque decidem viver no caminho do pecado. Porque decidem viver no caminho mergulhados no pecado. Então perceba que o Senhor ele nos dá uma alternativa. Né? E essa alternativa é nos entregarmos a Ele
e deixarmos ele nos tratar, né, por meio da disciplina eclesiástica. Bom, quando nós fazemos isso, o fruto então ele é de paz e esse fruto também é um fruto de justiça, porque traz equilíbrio, equidade, restauração, satisfação plena em Cristo Jesus. Bom, tendo dito isso então, a gente precisa entender o fim da disciplina eclesiástica. Qual é a finalidade suprema da disciplina eclesiástica? E aí nós precisamos voltar lá no início das Escrituras para nós compreendermos. E eu queria fazer esse caminho de volta com você. A disciplina eclesiástica, ela volta, o fim dela é nos restaurar. E olha aí, Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 28, que diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Qual é o fim da questão da disciplina eclesiástica? Restaurar o homem. Trazer o homem de volta a isso aqui, né? O projeto redentivo do Senhor visa restaurar o seu povo, visa restaurar um povo que está caído, tá? Por causa do pecado. Visa, então, tirar aquilo que foi corrompido. Corrompido pelo quê? Pelo pecado. Olha o pecado aí, ó. Diz aí o texto: mas a serpente, Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 6, tá? Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos, e que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim, refletindo a ordem que está lá em 1, 16 a 7, né? E aí a mulher responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, até aqui a ordem está idêntica, disse Deus: dele não comereis. Agora aqui, quando ela coloca nem tocareis dele, isso aqui já é a invenção de Eva, tá? E aí é uma outra explicação. Então o Senhor disse: dele não comereis para que não morrais. De fato o Senhor disse, né? De todos os frutos, todas as árvores do jardim podereis comer livremente, Deus falando para Adão, mas da que está no centro do jardim dela não comereis, porque no dia que dela comereis, certamente morrerá. Então Gênesis 1, 16 a 17 diz isso para nós. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ela engana, né? É papel do Satanás enganar um homem desde o começo. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, aqui que entra a rebelião sem causa, e aí é o problema. E por que nós precisamos ser disciplinados? Porque o nosso coração ele se corrompe. A partir desse momento aqui de Gênesis, esse aqui, nosso coração ele se rebela contra o Senhor e muitas vezes sem motivo. Por isso a importância de julgá-lo à luz das Escrituras, para nós o restaurarmos, para nós o trazermos de volta à imagem do Senhor. Isso só é possível por meio de Cristo Jesus. Isso só é possível na igreja do Senhor Jesus. Então, a mulher então viu que a árvore era desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido e ele comeu. Rebelião sem causa, essa é a grande crise da humanidade. Ela se rebela contra o Senhor, sendo o Senhor bom, sendo o Senhor misericordioso, sendo o Senhor majestoso e generoso com o homem. A finalidade da disciplina, então, é a razão pela qual nós temos que voltar ao Senhor, voltarmos ao Senhor. E a finalidade de tudo isso, então, é ganharmos e não perdermos. Tá? Se vamos perder o pecado, não uns aos outros. Então, quando a igreja do Senhor pratica a disciplina eclesiástica, ela então caminha nessa direção aqui. Bom, para fechar o nosso assunto, a pergunta que fica é quando a igreja deve praticar a disciplina eclesiástica? E aí nós vamos nos apoiar novamente em mais um texto bíblico para responder essa questão. Quando a igreja deve, então, praticar a disciplina eclesiástica? Eu te dou pelo menos 4 razões, olhando aí para um texto de Mateus, capítulo 18. Primeiro, se o problema de pecado pode ser resolvido entre duas pessoas, deve ser resolvido desse modo e o caso está encerrado. Se é uma situação em que podemos resolver uns com os outros, num diálogo, façamos. Nós evitamos muita coisa quando nós fazemos isso. Tá? Hoje eu vejo as pessoas muito afoitas, né? Muito prontas para brigar
muito prontas para ir já aos extremos. Aprenda uma coisa, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, a gente tem que ter limites e a gente tem que saber a hora de agir, tá? Então, aprenda isso, entenda isso. Se o problema, pensando no contexto eclesiástico, dentro de igreja, muitos problemas dentro de igreja seriam resolvidos com uma boa conversa. Uma boa conversa, uma boa situação, as pessoas poderiam resolver as suas demandas, tá? Então, se dá para ser resolvido entre as duas pessoas, por exemplo, mal entendido, às vezes um disse não me disse, também a gente tem que entender que tipo de pecado que é, tá? Porque aí muita gente esperta aproveita esse momento aqui para poder falar, não, então a gente resolve lá entre nós e tá tudo certo, tá, pera lá, não é assim, tá? Esse texto aqui, essa parte do texto de Mateus 18, está dizendo isso para nós, para que nós compreendamos que há situações que uma boa conversa resolveria mesmo. Às vezes o irmão está sem falar com o outro, às vezes por um mal entendido. Se os dois sentassem de frente a frente e conversassem, resolveria. É nesse caso aqui, nessa situação, que as duas pessoas devem então resolver. Bom, não resolveu, aí entra o segundo passo. Né? Se a pessoa que está vivendo isso, ela está fugindo, ela está em fuga, né? Se o irmão ofendido não está ofendido, né? Ali não está o ofensor, né? Vamos pensar assim, não está querendo aceitar, né? O pedido de perdão, aquela coisa toda. Então, Mateus 18 então orienta a levar 2 ou 3 irmãos como testemunhas para proteger a pessoa, né, ou as pessoas de falsas acusações. Então, para que não haja um disse e não me disse, né, aumentado, né, para que não haja uma conversa solitária e que seja distorcida pelas partes, as testemunhas são extremamente importantes. Então, nessa situação que é extremamente importante, então, que haja pessoas, quando a coisa está numa demanda mais profunda, quando a coisa anda num desgaste mais profundo, é importante envolver testemunhas para que então se estabeleça toda a verdade, tá? Então, aqui fica então mais uma orientação de Mateus 18. E a proposta aqui não é usar as testemunhas como meio meramente coação, como alguns querem. Não, não é isso. A proposta de termos testemunhas aqui é para que haja um retorno do ofensor, né? O ofensor seja chamado ao arrependimento. Se elas vão fazer alguma coisa nesse sentido de positivo, é nessa linha. Traga quem está ali ofendendo ao arrependimento, à mudança de vida. Mas aí nós temos aí uma terceira orientação, né? Aqui há o texto, né? Só para corroborar com a argumentação. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça, para que não tenhamos distorções dos fatos e do evento, tá? É extremamente importante. A igreja precisa aprender. Talvez seja por que a igreja às vezes não pratica disciplina, porque ela não segue esses passos. Porque ela se esquece desses passos, às vezes desconhece os passos, né? Nós vivemos uma era que parece que os cristãos estão desconhecendo a própria Bíblia, né? Recentemente eu vendo aí, eu não vou chamá-lo de pastor, porque eu não considero pastor, esses coachings modernos aí. Um indivíduo aí publicou na rede social que a Bíblia não era a palavra de Deus e que a Bíblia não deveria ser amada como palavra de Deus. Por essa razão já se vê que há indivíduos dentro da igreja tentando influenciar uma geração que não conhece a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia está repleta de textos dizendo isso para nós. Se você quer ver isso, né, assista minhas aulas aí sobre do curso nosso Teologia Básica, porque nós cremos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, está também no nosso canal, que você vai entender o que eu estou dizendo. Então, a igreja precisa conhecer a Bíblia. Quando ela desconhece a Bíblia, ela nega práticas bíblicas, como aqui da disciplina eclesiástica. Tá? Então, aqui está passos nos dando orientação de como nós devemos agir diante de uma situação de um impasse onde a verdade não se estabelece. Leve testemunhas e se estabeleça as verdades. Bom, por último aí, para caminhar aqui na direção, né? Aliás, em terceiro lugar, não por último ainda, que ainda tem o quarto. Se as pessoas anteriores falharem, ainda que repetidas as tentativas, e não restaurarem o faltoso, a igreja deve ser informada. Chega um momento que as faltas se tornam tão necessárias para a correção também da igreja,
ou da instrução da igreja, ou chamar a igreja também ao arrependimento, que a falta deve ser levada à igreja e falada, tá? Se o faltoso não se compromete com os dois primeiros passos, resolver individualmente, resolver diante de testemunhos, a igreja tem que ser comunicada. A igreja precisa ser avisada nessa situação. E só em último caso, tá? O texto bíblico é isso, Mateus 8,17, que diz assim, ó, se ele não atender, dize-o à igreja, tá? Se o faltoso não quer ouvir, então, a igreja tem que ser comunicada nesse sentido. A falta pública precisa ser dado ciência pública e a igreja é o lugar para isso. Isso só se faz com a Assembleia da Igreja reunida, ou seja, com a igreja reunida. Então não dá para fazer online, tá? Eu tô vendo gente aí empolgar aí, querem fazer Santa Ceia online, querem isso, aquilo, outro. Para com isso. Há exercícios ou partes da dieta cristã que só se fazem em comunidade. Santa Ceia só é em comunidade. Batismo só é em comunidade. Disciplina eclesiástica só é em comunidade, tá? Então, quando nós estivermos nesse momento de distanciamento social, essas dietas aí estão suspensas. Batismo, disciplina e ceia, tá bom? Então, fica aí a orientação. Então, a igreja deve ser levada em conta nesse processo disciplinar, tá? E é extremamente importante isso. E por último aí, quando a igreja ela deve praticar disciplina, se depois de todos os passos anteriores o faltoso não se arrepender, ele então é excluído da igreja. É só no último caso que a pessoa é excluída do rol de membros da igreja. Se depois de tudo foi tentado, tudo foi feito, conversa individual, chamado arrependimento não veio, conversa em testemunhos não veio, publicado a igreja não mudou, não se arrependeu, não deixou, então ele tem que ser excluído porque ele se tornou um gentil publicano. O texto bíblico diz isso para nós, né? Olha, vejamos, né? Aliás, aqui, deixa eu voltar um texto. Aqui, ó. Ele disse, né? Se ele não atender Deus a igreja e se recusar ouvir também a igreja, consideram como gentil e publicano. Então, quando o indivíduo não volta atrás, quando o indivíduo não se arrepende dos seus pecados, ele então tem que ser considerado um pagão, né? E ele então tem que ser excluído do rol de membros da igreja. Bom, termina aqui a disciplina eclesiástica? Não, nós temos a restauração. Toda disciplina visa a restauração do indivíduo, toda disciplina, tá? E quando esses indivíduos então manifestam esse desejo, né, de verdadeiro arrependimento, de mudança, então tem que ocorrer a disciplina, a restauração. A igreja tem que restaurar o indivíduo. Talvez seja esse aqui um dos grandes gargalos, tá, da igreja. Porque as pessoas às vezes passam a vida inteira, né? Elas passam a vida inteira sem serem perdoadas pela igreja. Igrejas que não conseguem agir com perdão. Mas existe um texto dizendo isso para nós, que a gente tem que perdoar. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiveres, são retidos. A igreja precisa restaurar. A igreja só termina o processo disciplinar quando o crente, né, o cristão caído, ele é trago de volta e erguido novamente e restaurado. O processo disciplinar só encerra dessa maneira. Pastor, mas a pessoa foi embora, sumiu, paciência. Mas um dia, né, nós vamos orar, nós vamos continuar orando, para que um dia essa pessoa volte à restauração. É extremamente importante compreender isso. Diante de tudo isso, eu gostaria de concluir a minha aula. Né? A disciplina é um instrumento designado por Deus para a preservação e promoção da pureza da igreja. Entenda isso. Essas duas palavras são extremamente importantes. Preservação e promoção. A disciplina eclesiástica não é uma coisa para exercer força. Não é uma coisa para poder fazer com que as pessoas se mostrem autoritárias. Não é isso. A disciplina eclesiástica visa a mudança do pecador. A disciplina eclesiástica visa a transformação do pecador. Né? E automaticamente, quando uma igreja séria e bíblica pratica isso, ela automaticamente ela está promovendo a verdade do Senhor e essa igreja, então, ela é levada a uma pureza. Tá? Então, entenda isso. Nós devemos insistir na disciplina eclesiástica.
Nós devemos insistir, porque ela é ordenada pelo próprio Deus, já mostrei isso para vocês lá na aula 2, tá? O Senhor faz isso. Nós precisamos entender isso, tá? Então, nós não podemos deixar de exercer a disciplina eclesiástica em nossas igrejas. Nós não podemos. E quando isso acontecer na sua igreja, se alegre. E se acontecer na sua vida, né, se o pecado foi descoberto e tratado, no primeiro momento é chocante, é terrível, é desgastante. Mas se alegre lá no fundo. Dê graças ao Senhor. Vai haver fruto de paz na sua vida. Vai haver fruto de transformação na sua vida. Quanto mais cedo isso acontecer, melhor será para você. Pode acreditar. Tá? O Senhor é Deus sábio e sabe o que diz para nós. Então, quando Ele corrige os seus filhos, Ele corrige porque Ele nos ama. Bom, tendo dito isso, então, eu quero agradecer, eu quero orar. De repente você está precisando ter coragem para enfrentar a disciplina eclesiástica. De repente você está fraquejando, querendo cair. Então eu quero orar com você nesse momento. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, eu quero colocar nossas vidas diante do Senhor. Te agradecer pelo teu estudo, Pai, da tua palavra. E eu quero rogar ao Senhor por esses irmãos que estão me ouvindo. Se porventura alguns que estão aqui me vendo neste momento estão, Pai, sofrendo com o pecado em suas vidas, os ajude, os dê coragem e forças, Pai, para poderem se porem no caminho da disciplina para serem restaurados, Pai. Ajude-os e lhes dê igrejas sábias, pastores sábios, conselhos e presbíteros sábios para redigir essa disciplina e restaurar esse irmão. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Até próximo domingo com a aula sobre como termos uma igreja saudável. Te espero, tá? Próximo domingo às 10 horas. Grande abraço a todos, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Olá, se você gostou dos nossos vídeos, se você gostou dessa videoaula, se você gostou aí dos nossos trabalhos que estão sendo publicados no canal do YouTube, eu peço a você que compartilhe, porque quanto mais você compartilhar, mais você vai ajudar o nosso canal a crescer e a desenvolver. Compartilhe, divulgue, se inscreve aí no canal, né, ativa os sininhos aí para você sempre receber os nossos vídeos, para você ser edificado e fortalecido. Obrigado, Deus abençoe e grande abraço.